Bom, bom dia, pessoal. A aula está sendo gravada. Bom, então vamos começar aí com alternadores. O que são alternadores, né? Primeira coisa. Alternador é uma máquina de corrente alternada e tem a função de gerar corrente elétrica, né? De gerar tensão. Então, ela se encaixa no que a gente chama de geradores elétricos, né? Um gerador elétrico. Um gerador elétrico de corrente alternada. Talvez o principal. Acredito que o principal. Bom, o alternador, ele também é conhecido como gerador síncrono, certo? Ele tem muitas semelhanças com o motor síncrono. Então, por isso. E também por isso que a gente vai tratar ele aqui próximo de motor síncrono. Para que essas semelhanças estejam guardadas aí na mente de vocês. Bom, então vamos lá. Um alternador, né, como eu falei, é uma máquina elétrica que é capaz de converter energia mecânica rotativa, normalmente, em energia elétrica, sendo a energia elétrica através de corrente e tensão alternada, como mostrada. Os principais lugares onde é que eles são usados são usinas, tanto hidroelétrica, quanto térmica, quanto nuclear, quanto a eólica, enfim, usinas de geração de energia elétrica. Ele, então aqui, tomando como exemplo principal, a principal forma de geração de corrente elétrica, né, e de energia elétrica no nosso país, que são as usinas de geração de energia hidroelétricas, né? Como é que ele funciona em uma usina como essa? Bom, como a gente pode ver aqui nessa imagem, essas usinas hidroelétricas normalmente elas são feitas, né, em um rio, e aí você é feito no curso natural do rio uma barragem. Essa barragem tem a função de armazenar água, então você elevar o nível do rio, porque você precisa que a água caia para você gerar energia elétrica, eu vou explicar como. Além da barragem, tem um esquema de segurança, entendeu? Você tem esses vertedouros, né, que fazem com que um, quando tem uma alta do rio, você tem esses mecanismos que dá uma vazão forte à água, e normalmente ainda tem alguns dispositivos, digamos assim, de proteção. Em um ponto distante, normalmente em um ponto distante, bem planejado, por exemplo, em Xingó. Deixa eu ver aqui. Xingó. Xingó tem um ponto de desvio do rio que também é barragem, só que é de pedra, né? E fica distante da barragem onde fica a usina. Aí normalmente eles têm lá um ponto onde, se você estourar aquela barragem, a água vai ser direcionada para o fluxo normal do rio. E ali eles têm, enfim, não tem outro jeito de falar, tem bombas, digamos assim, enfim, tem bombas que eles, em caso de emergência, podem acionar para que a barragem tenha para que ela não estoure a barragem, né? Aí beleza, como é que funciona? O armazenamento da água na barragem serve para elevar o nível do rio. Então aqui a gente vê, ó, a água praticamente no nível da barragem e aqui o nível do rio, bem mais embaixo. Isso faz com que você possa jogar água por uns tubos semelhantes a esse aqui, que são chamados de dutos forçados, que fazem a queda d'água. Esses dutos forçados, eles dão numa turbina, uma turbina chamada turbina Francis, que converte a queda d'água
de uma queda na vertical, digamos assim, para um movimento horizontal de rotação. Então é só pesquisar na internet, ver turbina Francis e ver como ela faz. Ela parece um caracol, mais ou menos, e aí a água ela vai fazendo com que a água faça uma rotação. E aí uns lados da rotação é acoplado o eixo dessa turbina France, né, que é uma parte dela, ao eixo do gerador. E aí ele vai girar essa turbina, ele vai girar a queda d'água vai girar a turbina, que vai girar o eixo do gerador, fazendo com que ele gere energia elétrica, né, produza energia elétrica, embora esse termo tecnicamente seja usado, mas não seja o mais adequado, certo? Então acho que deixa eu ver se aqui tem pronto. Aqui tem um eixo, né? De uma usina hidroelétrica. A gente consegue ver o eixo do gerador, né? Embaixo é o gerador. Aqui em cima a gente tem os anéis e as escovas. E aqui um exemplo de uma turbina Francis. Né? Então, assim, não esqueci o nome, infelizmente, esqueci o nome, mas tem uma espécie de um caracol que joga água, faz com que a água vá girando e depois a água bate aqui no meio e desce. Mas ela, ao que bate aqui no meio, faz com que essa turbina gire, né? Essa turbina fica acoplada ao eixo do gerador. Bom, e tem outras formas de turbina e de geração de energia. Então, por exemplo, usina térmica. Você tem uma espécie de uma caldeira onde você tem várias formas de aquecimento do líquido de dentro, né? Formando um vapor. Esse vapor, ele sai, é tipo uma panela de pressão. Você aquece, aí ele sai de forma muito intensa por uma espécie de turbina também, uma turbina apropriada para vapores, e esse vapor faz com que a turbina gire, girando o eixo de um gerador. Outro exemplo, né? E aí, usina térmica, qualquer coisa, pode ser usina térmica a carvão mineral, pode ser térmica, só que com combustível nuclear, então quem aquece a panela de pressão, digamos assim, a caldeira, é, enfim, é fissão ou fusão de núcleos de átomos, normalmente de urânio. Enfim, qualquer que seja o combustível, o princípio é o mesmo. Mas você tem a eólica também, que são aqueles que a turbina é diferente, né? São hélices, parecendo hélices de ventilador, só que gigantescas, né? A mesma coisa, gira o eixo do gerador e ele produz energia. Então a função é a mesma. Bom, esses são os exemplos aí, né? Uns exemplos mais claros, mas existem outros, por exemplo. Não sei quem entende aí um pouco de carro, que já tirou habilitação e estudou um pouco de mecânica, de carro, enfim. Não sei bem, mas não sei se já ouviram falar de alternador do automóvel, né? Então, o automóvel ele tem um alternador, que é um gerador de corrente alternada, né? Como a gente já sabe, que é acoplado ao eixo do motor do carro, né? Que é um motor a combustão. E esse alternador ele gera corrente elétrica. Depois do alternador, como o circuito do carro é todo em corrente contínua, ele possui um retificador, né? Um circuito retificador, e isso ele vai tanto alimentar o carro enquanto o motor está ligado, ele vai alimentar o ar-condicionado, os faróis, o som, as luzes do carro, quanto também carregar a bateria. E quando o carro, enfim, quando o carro está desligado, vai ser a bateria que vai carregar esses outros itens. Né? Bom, então
Tem esses exemplos e tem outros também, né? Mas esses talvez sejam os principais, assim, porque se a gente for contar o número de automóveis que tem, a gente percebe que tem muito alternador. Bom, então assim, um resumo aí de como funciona a usina hidroelétrica. Agora vamos para os aspectos construtivos dos alternadores. Bom, de forma geral, os alternadores eles são muito parecidos com o motor síncrono. E a gente sabe que o motor síncrono é muito parecido com o motor de indução. Então, aqueles aspectos construtivos de motor de indução acabam funcionando mais ou menos como um alternador, né? Ou seja, o alternador ele tem dois elementos principais, que é o estator e o rotor, né? E aí, explicando um pouco, deixa eu descer aqui na apostila que eu passei para vocês. Aí a gente tem o rotor, que é muito parecido com, que é idêntico, na verdade, um rotor bobinado de um motor de indução, né? Então ele tem aqui, ó, o núcleo ferromagnético e tem as bobinas, né? O núcleo ele tem essas ranhuras para acomodar as bobinas e as bobinas vão ao longo de todo o comprimento do núcleo. E no meio você tem um eixo, né? E aqui fora do eixo você tem os anéis, né? Então, se for monofásico, vai ter dois. Se for trifásico, vão ter três anéis, né? Dessa forma. É como ele faz a conexão com a parte externa, né? Já que o rotor vai estar girando. E a gente tem o rotor, o estator, perdão, que é essa parte aqui, né? O núcleo está inserido dentro. E o estator, ele também é semelhante é muito semelhante ao motor de indução. Ele possui aquelas três bobinas que ficam se alternando, e quando ligados por um campo, aliás, por uma corrente elétrica, eles produzem aquele campo magnético variável. É muito semelhante. Agora sim, ele pode ter funções diferentes. Então, em vez de, nesse caso, a diferença clara aqui entre motor e gerador é porque o motor a gente tem a gente tem o seguinte: quando esses elementos desempenham funções específicas, eles recebem nomes distintos para essas funções, digamos assim. Então, por exemplo, o elemento que produz o campo magnético responsável por manter o funcionamento da máquina, normalmente é chamado de enrolamento de campo, ou indutor, né? Ou elemento. É citatriz às vezes, mas eu não tenho bem. Mas às vezes é chamado também de citatriz. Parece que é. Bom, e o rotor não, perdão. E o elemento que sofre a indução, né? Seja motor, seja gerador, ele é chamado de enrolamento de armadura, indutor. Então, esses são os termos. Sim, e o que produz o campo também pode ser chamado de enrolamento de excitação, certo? Ou seja, quem produz o campo magnético pode ser enrolamento de campo, pode ser enrolamento de excitação ou pode ser indutor. Quem sofre a indução pode ser induzido ou enrolamento de armadura, certo? Aí, por exemplo, no caso dos alternadores, você tem dois tipos de alternadores. Deixa eu ver aqui. Você tem, você tem o tipo de alternador onde
o rotor produz o campo magnético e o alternador sofre indução, né, que é o mais comum, e que é justamente o inverso de um motor, né, um motor de indução, por exemplo. E você tem o tipo de que o estator produz o campo magnético e o rotor sofre a indução. E a indução é coletada para fora, né? Mais sobre esse princípio de indução, a gente vai, de princípio de funcionamento, a gente vai ver já já. Eles recebem nomes diferentes. Então, por exemplo, um motor com induzido fixo, indutor rotativo, que é o mais comum, né? É quando o induzido, ou seja, o que sofre indução é fixo, ou seja, o estator. O estator é que é fixo. Então, o estator sofre indução e o rotor, que é rotativo, que provoca a indução, né? É quem é o indutor. E tem também o induzido móvel, o indutor fixo, que é no caso, o indutor fixo é o estator, né? Quem vai sofrer a indução, perdão, quem vai provocar a indução, quem vai gerar o campo magnético, e o rotor, que é o móvel, né? É quem vai sofrer a indução. Esse é o mais comum por alguns motivos, né? Enfim, interferência, uma certa dificuldade de coletar essa corrente, essa tensão induzida pelas escovas, né? Que entram em contato com os anéis coletores. Você tem uma certa interferência, enfim, não é tão bom. Então, normalmente, o mais comum é justamente o que tem o rotor como indutor, como enrolamento de campo, e o estator como induzido, como enrolamento de armadura, né, que é bem diferente do comum que a gente vê. E aí, como é que isso acontece? Bom, você chega e fornece energia. Vamos lá. Lembrando, a parte mecânica do conjunto, ou seja, a turbina, que também é chamada de elemento primário, vai rodar o rotor dentro do estator. Beleza. Aí você tem um circuito, um circuito normalmente de corrente contínua, levando corrente, pode ser corrente alternada também, certo? Levando corrente para o rotor. Então ele chega, vai até os anéis coletores e fornece corrente ao rotor. Então, chega aqui, ó, você chega o circuito aqui e fornece corrente aqui para o rotor. Essa corrente que é fornecida para o rotor vai produzir um campo magnético, normalmente um campo contínuo. Muitas vezes é corrente contínua. E aí como é que ele faz? Ele curto-circuita um dos lados e aí leva fase e o outro neutro. Então, só para ter a diferença de quando é 3. Mas também tem situação daquela alternada, certo? E tem situações diferentes, dependendo do tipo de necessidade. E aí, com esse campo magnético contínuo que ele é produzido no estator, você tem no rotor, você tem um rotor girando em torno do estator, né? Dentro do estator. E aí a corrente elétrica é retirada do estator, porque ele sofre indução, né? Tudo aquele princípio que a gente já viu no início. Ele sofre indução e aí você vai ter uma tensão e uma corrente induzida no estator e ela é fornecida para fora, né? Deixa eu ver aqui. E aí, tranquilo até agora?
Ou não? Está sendo muito rápido. Tranquilo? Beleza. Você vê que ele fala aqui, né? Que a segunda possibilidade seria que o campo fosse fixo e a armadura rotativa, né? Lembrando, a armadura é sempre o que sofre indução, né? E campo o que produz o campo magnético. Então, seria justamente aquela segunda situação que não é que apresenta problema de isolamento entre as fases, justamente porque as fases que são fornecidas enfim, a instalação, né? Deixa eu ver aqui se eu minimizo essas interferências aqui. Então, por quê? Por que tem essa interferência entre as fases, né? Porque justamente ela é dada através dos anéis e das escovas. E lembra que é perto, é uma conexão mecânica, né? Que tem atrito, enfim. Aí tem muita interferência, por isso que é feito o contrário. Aqui tem aqueles exemplos de usina, né? Tem a questão da equação da tensão instantânea, que não é bem isso aqui, um pouco diferente. Bom, tem que colocar ali um seno aqui, né? Tá aqui. Essa equação, né, ela é derivada da lei de Faraday e ela vai determinar a tensão induzida em cada fase do movimento do rotor. E aí, quando você aplica isso aqui por todo o percurso do rotor, ele vai dar uma senoide. É isso que ele está mostrando, né? Ou seja, utilizando essa equação aplicada a cada instante do movimento do rotor ao redor do seu eixo, ele vai ter esse movimento de ter sair do zero, aumentar o nível de tensão, chegar a um valor máximo, depois diminuir, chegar a zero, inverter o sentido da tensão, aumentar até chegar ao valor máximo negativo, perdão, e diminuindo o nível até chegar a zero, e isso aqui é um ciclo, depois ele se repete. Isso aqui, no caso de um rotor de dois polos, ele vai se repetir. Isso aqui vai ser um ciclo, vai ser uma volta em torno, né? Uma volta completa. No caso de mais polos, isso vai variar, né? Normalmente, esses eixos, esses motores, como eles têm uma velocidade não tão alta, não é comum ter uma velocidade muito alta, lembrando que sempre tem um elemento primário provocando aquela velocidade, né? Seja uma turbina, seja, por exemplo, um exemplo que eu esqueci de dar, mas se você for na Carajás e procurar um alternador lá, é comum que você encontre um equipamento que tem um alternador e um motor a diesel, às vezes, ou a gasolina. Que você bota a gasolina ali, liga o motor e ele vai acionar um alternador. Ou seja, você fornece combustível, seja gasolina ou diesel, e você tira energia elétrica. É comum para, enfim, é usado em postos de combustíveis, em supermercados. É dessa forma que eles geram a parte, né? Então, mas independente da forma, normalmente a velocidade dele, exceto essa de a combustão, é baixa, certo? Então ele vai precisar ter um número de polos alto para ter aquela frequência de 60 Hz na geração, né? Lembra disso. Então, aí ele mostra aqui aquela equação que a gente já viu. Só que a gente viu oposto, né? Aqui é porque esse autor ele trabalha com pares de polos e não com número de polos.
Então, se você lembra, velocidade é igual a 120, não 60, né? Porque aqui ele está trabalhando com pares de polos, mas se for o número de polos, aqui em cima vai ser 60 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Ou seja, a frequência da tensão induzida pelo gerador vai ser o número de polos vezes a velocidade do eixo dividido por, embora esteja 60 aqui, gente, o melhor seria 120, certo? Porque esse 60, ele trabalha com pares de polos e não com número de polos, certo? Ou seja, se tiver dois polos, aqui você colocaria um para colocar 60. Ó, ele coloca aqui pares de polos, certo? Ó, sendo assim, o alternador possui P pares de polos, enfim. Por isso que ele coloca 60, mas lembra que a gente estudou durante o tempo que era 120 aqui. Então, fica os dois tipos aí. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo para vocês. Só um minuto. Vou pegar o exemplo da usina hidroelétrica. Deixa eu pegar aqui o exemplo de uma usina perto da gente. Vocês têm alguma ideia? Querem escolher alguma usina? Vamos pegar o exemplo. Não? Deixa eu ver se eu vejo aqui uma. Acesso à informação, empresa, investimento, sistema chefe, sistema de geração. Sistema de geração. Vamos lá. Querem não escolher uma? Tanto faz. Vou dar as opções, viu? Aí vocês escolhem. Bom, tem Boa Esperança. Aí tem umas em Palafox que é tipo. Tem a de Camaçari, tem a Luiz Gonzaga, tem um complexo, né? Palafox. A Luiz Gonzaga é perto, é mais em cima em Pernambuco. Aí tem o complexo de Palafox, né? Que tem o Palafox 1, 2 e 3. Tem um Apolônio Sales, tem um Apolo Afonso 4, tem Pedra, tem Sobradinho e tem Xingó. E aí, qual? Luiz Gonzaga. Cadê Luiz Gonzaga? Pronto. Vou pegar de Xingó também, que é em Alagoas. Pronto. Vamos lá. Bom, vocês sabem que a frequência de saída dela é, da tensão, né, de saída, ele é 60 Hz, né? A gente sabe disso, que é Brasil. Brasil é 60 Hz. Então, eu vou dar aqui os geradores que tem lá. Vou dar os dados para a gente calcular, sei lá, a velocidade de rotação, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui a ação a Luiz Gonzaga, né? Ele fica no Rio São Francisco. Começou a operação em 88. Parará fica em Petrolina. Né? Aí ele tem aqui 6 geradores, certo? 6 geradores ele possui. Então é uma usina grande, né? Acho que sei, Xingó tem 6 geradores também. Aí parece que é um ou é dois que está em funcionamento, porque o rio está muito baixo.
A capacidade, a potência instalada do gerador é de 246.600 quilowatts, né? São alternadores, né? Alternadores síncronos. Ele chama de alternadores ou geradores síncronos verticais, porque ele é posicionado na vertical. Ou seja, você tem em cima da usina o conjunto de escova e anéis, e embaixo você tem a turbina Francis, normalmente é Francis, certo? A turbina Francis, e entre eles você tem o eixo, né? O estator e tal e tudo mais. A corrente nominal 9.890 amperes, né? Com fator de potência 0,9. Certo. Aí eu vou dizer a velocidade aqui. Vamos lá. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Eita, desculpa, não era para ter enviado não logo. Mas aí serve de ajuda. Ele tem uma velocidade, ó. Vou colocar V, certo? A gente normalmente usa N. V é para velocidade escalar. Como é velocidade de rotação, a gente normalmente usa N. Eu vou usar N. Não é bem um N, mas vamos lá. N é 81,8 RPM. Essa é a velocidade dele. Vocês sabem que a frequência que sai é. A frequência é de 60 Hz. Então, me digam, qual é o número de polos que ele tem? O que vocês acham? Aí tem aqui detalhes com relação à turbina, a questão do reservatório, enfim. Mas com relação ao número de polos, vamos calcular o número de polos? O número de polos, não os pares de polos. Querem que eu coloque o tablet para calcular ou vocês conseguem calcular aí? Vou colocar aqui cadê? Tem um. Vou colocar um bloco de notas aqui, já é suficiente. Não, já sei. Bom, vou pegar esse exemplo, eu vou. Bom, vocês devem estar vendo aí Isso. Eu vou resolver aqui, que é uma coisinha besta, então dá para resolver aqui. Vamos lá, qual é a equação que a gente tem que usar? Eu lembro para calcular a velocidade. Então, para calcular a velocidade era o quê? Perdão. N é igual. Isso aqui é LaTeX, viu? Mas não esquece não. Eu vou mostrar aqui o final. Fração de 120. Perdão, isso aqui eu errei. Isso aqui é assim. C dot F. E era dividido pelo número de polos. Um errozinho aqui. C dot espaço F. Deixa eu tirar isso aqui de. Pronto. Então, essa a equação que a gente pode usar. Se a gente quer calcular a frequência, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar a frequência, né? Então, como seria? Seria
F é igual a barra frac. Escrevi errado. Bom, e aí o que é que a gente vai? Multiplica o P pelo N e eles vão para cima, né? P dot N e divide por 120. Né? Fica assim. É isso? Correto, pessoal? Ó, meio pelos extremos, né? N vezes P, aí fica igual a 120 vezes F. Aí passa 120 dividindo, fica isso. Aí, por exemplo, nesse exemplo, a gente não quer a gente quer o valor do número de polos, né? Bom, enfim, o número de polos vai ser de outro jeito. O número de polos seria assim: N, P é igual a 120 vezes F sobre N, certo? É isso? Então vamos a esse exemplo da Luiz Gonzaga. Na Luiz Gonzaga, como seria? Você tem o número de polos vai ser igual a fração, a divisão de 120 vezes 60 dividido pela velocidade, que é a velocidade é 81,8. No final aqui. Bom, aí você vai na calculadora, ver quanto é que dá. 120 vezes 60 dá 7.200. Dividido por 81,8 dá 88,01, ou seja, arredondado dá 88 polos. Né? Essa é a quantidade de polos dos geradores da Luiz Gonzaga, né? Lá em Petrolina. E de Xingó, né? Sistema de Xingó. Nesse caso, o gerador ele tem uma velocidade maior, que é 109,1 RPM. Então, se a gente fazer o mesmo mecanismo, por exemplo, vamos lá. Seria os 120 vezes 60, que é 7.200, dividido agora por 109,1. 109,1. Isso vai dar 65,99, ou seja, 66, né, arredondado, que é o número de polos dela. Então, o que dá para perceber aqui, deixa eu fechar aqui, que eles possuem, né, como ele não consegue ter uma velocidade muito alta, como é o caso dos motores, ele tem um alto número de polos, certo? Então, assim, como eu já havia dito, né, peguei uns exemplos reais e só. Bom, e aí eu vou fazer um questionário, né, com algumas questões sobre o motor síncrono, certo? Então não quero avançar muito não, para depois fazer um sobre esse. Mas assim, o que é que vocês podem fazer durante essa semana? Vocês podem dar uma olhada nesses sistemas de geração.
É só entrar no site da Chesf e ir lá na parte de geração. Vai lá na parte de geração e tem todas as usinas hidroelétricas da Chesf. Aqui você tem alguns tipos de como são os sistemas. Então, por exemplo, onde são utilizados, qual é o elemento primário, né, que chamam de motriz também, e para quê, né? Então, por exemplo, no caso dos carros, a gente tem o elemento primário é o motor do veículo, né, que é o motor a combustão, e serve para carregar as baterias, né, e alimentar alguns sistemas do carro também, né, como luz e tal. No caso da indústria, a gente tem aqueles geradores que são um conjunto, o gerador e motor a explosão, né? Você bota gasolina, por exemplo, diesel, e tem fornecida aquela energia. Então, o elemento primário, ele vai ser o motor a explosão, pode ser também uma caldeira, tem indústria que você tem caldeiras lá e ele já acopla um gerador no final, né, com a turbina, e ele serve para suprir energia do consumo normal da indústria. Em alguns casos, como os hospitais, por exemplo, você tem um motor a explosão, normalmente não é bem suprimento, não. Então, às vezes, você fica como sistema de redundância, né? Então, faltou energia, o gerador entra, porque gerador a diesel, a energia elétrica, o quilowatt sai muito caro. Então, por isso que eles usam como sistema de redundância, assim como supermercado, posto de combustível, né? Aí você tem também esse tipo de sistema para acionar máquinas elétricas, né? Enfim, tem alguns casos que você tem, como você tem caldeiras, né? Às vezes você pode utilizar essas caldeiras para alimentar algumas máquinas e às vezes eles utilizam máquinas específicas para alimentar elementos importantes do funcionamento da usina, né? Como tacos geradores, enfim. Aí você tem usinas hidroelétricas, né? Que você tem o elemento primário são ou térmica ou hidroelétrica, né? Que tem a barragem, ou maré, ou motriz, através de motores. E são grandes quantidades de energia para cidades, enfim. São os elementos. Então aqui a gente tem o estator de um motor, de um gerador, né, de um alternador vertical. Aqui a gente tem o rotor dele, o eixo que vai acoplar a turbina Francis, lá embaixo. E aqui em cima vai ser acoplado a ele os anéis, né? Vai ter um eixo maior que é acoplado o conjunto de anéis e as escovas. Aqui a gente tem uma forma diferente de gerador, que são geradores na horizontal. Esses aqui, os maiores, são na verticais. Mas a gente tem algumas situações com eixos na horizontal. E aí a queda d'água, né? Isso aqui normalmente são usinas menores, certo? Aí a queda d'água é vinda, ela faz uma curva e entra nesse sistema que parece um caracol, e aí entra na turbina Francis, que tem a saída de água aqui para baixo, mas quando gira a turbina, gira o eixo do gerador também. Bom, e essa parte a gente vai deixar para a próxima aula, funcionamento dos alternadores monofásicos. Normal, como vocês devem ter visto, essa parte do conteúdo foi feito para, após estudar alternadores, a gente ir para uma usina. Por isso que a gente tem tanta coisa de usina. Normalmente a gente ia com algumas disciplinas, né? Com algumas turmas, aliás, nem sempre dava certo. Mas hoje em dia, enfim, acho que vai demorar bastante para as usinas liberarem também, além da gente estar nessa forma presencial. Não sei se vocês já foram quando estava presencial, né? Embora nem sei. Vocês já chegaram aí ou não? Não, né?
lamentável, porque é uma aprendizagem muito boa. Normalmente a gente se vai para Xingó, e vai ser difícil, viu? Não, não, por causa de falta, porque, enfim, o falta está estrangulado com relação às finanças, mas principalmente, acho, não está aberto ao público as usinas ainda. São lugares fechados, né? E para, enfim, estão fechados, né? Eu olhei lá nos sites, estão fechados. Pois é, a gente viu que faz mais sentido quando está estudando esse conteúdo. Aí, assim, se levam para, por exemplo, tem professores de história dessas áreas que acabam levando porque perto tem um museu. Mas, assim, enquanto coordenação, normalmente a gente deixou estabelecido outras visitas para o primeiro ano, para o segundo, e as usinas mais para o quarto ano, terceiro, quarto, porque por essa questão, porque um cara do primeiro ano vai para uma usina só para ver como é, porque ele não conhece gerador, ele não conhece sistema de automação, não conhece boa parte dos equipamentos que são utilizados, né? E aí não tem muito sentido, mas tem essas coisas, né? Bom, eu lamento, eu gosto bastante, porque, assim, é muito bom ir com a turma que estudou isso, porque o pessoal que chega lá explicando, quando vai uma turma de primeiro ano, uma turma que não entende, o pessoal fica, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E às vezes quando a pessoa estuda, a pessoa consegue fazer mais perguntas e consegue responder também as perguntas que eles fazem, né? Às vezes eles fazem nomes tolos, por exemplo. Qual o nome desses dutos aqui, ó, desses tubos? O cara sabe, é conduto fechado, forçado, né? Duto forçado, duto de alimentação. Aí tem lá, da turbina que é utilizada, turbina Francis, o tipo de gerador, gerador síncrono vertical, enfim. Aí também sabe que, tipo, é um gerador com induzido fixo e indutor móvel. E por aí vai. Turbina Francis, que às vezes tem uma exposta. Às vezes a gente tem a sorte de ter uma que está fazendo manutenção, ela está assim exposta. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ela está lá dentro e a gente não consegue ver. O máximo que a gente consegue entrar enquanto técnico é aqui, nesse nível aqui de. Embora esse aqui pareça ser mais um museu, né? Porque tá parado, tem cartaz aqui. Normalmente isso aqui, o acesso é bem ruim, ó. Aqui tem uma escada grande, enfim. Normalmente não é assim, não. Enfim, aí, por exemplo, os condutores que vão alimentar os anéis que ficam aqui em cima, ficam até expostos, eles normalmente têm um dispositivo de proteção que é a gás, certo? Então são dutos a gás, né, que tem um poder de isolamento muito maior e que vão até lá. Então, assim, surgem esses tipos de perguntas de quem já conhece um pouco. Quem não conhece nada, não consegue, né, fazer perguntas mais técnicas, digamos assim. Eu, pessoalmente, eu não gosto, não, de ir com turmas do segundo ano, eu prefiro ir turma do terceiro, quarto, e de preferência quando eu já dou aula sobre geradores, né, o pessoal já saber. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença, né, vocês sempre estão fazendo presença. Terça-feira, sábado passado teve aula, né? Eu até entendo sem ter participado, foi quase ninguém. Mas eu gravei a aula lá e postei, né? Mais um exemplo lá do Motor 5 em correção de fator de potência. Então, assistam lá a aula. Essa semana eu estou disponibilizando o questionário sobre motor síncrono. Então, fiquem atentos e até semana que vem, né? Então, obrigado aí mais uma vez. Até mais.